Bom dia a todos, bom dia a todas, nesta manhã iluminada do Brasil, para a gente falar com uma pessoa muito interessante, muito importante, vai contar um pouco do muito que ele já fez. Sérgio Caribé está com a gente aqui hoje, onde nós vamos falar e fazer mais um capítulo desta Acessível. A Vida Acessível foi criada tanto por mim, José Roberto Sevieri, como com o Rodrigo Rosso, da revista Reação, e com o Torquato do ICOM, onde nós três decidimos, achamos que seria muito importante trazer essas pessoas, essas celebridades que fazem dessa luta da pessoa com deficiência uma luta vitoriosa durante todos esses tempos. Então, a gente tem retratado várias trajetórias e hoje será novamente uma grande trajetória, certamente vitoriosa, do Sérgio Caribé, que vai contar já para a gente desse mundo e de tudo isso que ele participou. Eu trabalho na REAFER, que é uma feira internacional de tecnologias assistivas, empregabilidade e esporte adaptado, e essa feira, claro que não tem data ainda para acontecer, em função da pandemia, que já está diminuindo, que já está acabando, que está desaparecendo esse pandemônio na vida de todos nós, e o Rodrigo Rosso, que faz a feira Mobility, ele já tem data, ele já conseguiu marcar as datas dele para 2022, do qual vão continuar tendo o seu sucesso. Rodrigo, bom dia. Que datas que você já tem aí para o ano que vem? Bom dia. Bom dia, Zé. Bom dia, Caribé. Como é que vocês estão? Tudo bem? Bom dia você que está assistindo a gente. É um prazer receber o Sérgio aqui com a gente, o Caribé, grande figuraça, um grande militante aí da pessoa com deficiência de tantos anos, né? Ele que é procurador do TCU, já a gente apresenta e passa a bola para ele. Bom, Zé, a gente faz a revista Reação, estamos aí a trancos e barrancos, quase 2 anos aí tocando o barco, fazendo as lives, fazendo boletins diários de notícia, imprimindo a revista impressa está saindo ainda, está saindo também, apesar de tudo, apesar das dificuldades, a revista digital também, o portal de notícias é que bombou durante essa pandemia, e a feira Mobility Show, como você bem disse, a gente está tentando data ainda em São Paulo. Eu consegui data no Rio de Janeiro, dezembro de 2022, lá no Rio Centro, dezembro do ano que vem, de 2022 no Rio Centro. Pra você ter uma ideia, Zé, aqui em São Paulo eu não estou conseguindo marcar a data ainda. A gente está para fazer entre final de maio e começo de junho, mas a data exata eu ainda não posso te passar, não. Mas que é final de maio, comecinho de junho. Entre maio e junho, final de maio e começo de junho, a Mobility Show acontece aqui em São Paulo, que é a feira-mãe, que a gente chama, né, que é a maior. E no Rio de Janeiro já está marcado para dezembro de 2022 também. Então, só o ano que vem, ou junho, junho em São Paulo, dezembro no Rio de Janeiro. Quem quiser receber informações antecipadas da feira, tem um site para poder se credenciar? Como é que está? Está aberto o credenciamento? Ainda não está aberto o credenciamento, mas tem o site lá com todas as informações, é o www.mobility, com Y, né, mobilityshow.com.br. Tem o portal da Revista Reação, que é o revistareação.com.br, que aí te leva para todos os outros sites, leva para todos os outros assuntos, leva para as redes sociais, leva para a TV Reação, leva para tudo. E tem a linha, né, o 0800, que é a nossa central de atendimento gratuito aqui, que é o 0800 772 6612. Não tem muita informação ainda para dar, não, mas a gente só sabe que vai ser o ano que vem, ou maio ou junho aqui em São Paulo e dezembro lá no Rio de Janeiro. Que bom! Mas, Rodrigo, nós estamos hoje com a colaboração do Evandro Rodrigo Bonifácio, bonitão na tela, olha ele aí. Ele está fazendo para a gente a tradução para que as pessoas possam ter acesso, e ele trabalha no ICOM. O ICOM é o Instituto de Comunicação, esse instituto está com o Cid Torquato tocando essas atividades todas dele. O Cid hoje, infelizmente, teve um impedimento, não vai poder estar com a gente, pede desculpa, mas ele voltará na próxima, e é por isso que, inclusive, a gente sempre faz em 3. Ou ele e o Rodrigo, tem vezes que os 3 estão juntos, tem vezes que 2 estão juntos, vai ter alguma vez que só vai ter um. Então, um vai cobrindo o outro, porque o que é mais importante não são nenhuma das 3 pessoas. É o nosso convidado e a nossa série Vida Acessível. Esse que é o mais importante. Então, sempre um dos 3 estará pronto para estar presente aqui.
Mas quem ainda não conhece o ICOM, icom.com ou icom.org, eu não sei como é que é, mas o ICOM, você entra nas redes sociais, digita ICOM, que você já consegue encontrar esse serviço fabuloso. O Evandro vai colocar aqui no chat privado o site correto do ICOM para a gente poder anunciar aqui. Nós já estamos com o Miguel Araújo, está aqui com a gente. Bom dia, Miguel, que bom que você está com a gente aqui. O Robert Marley também está com a gente aqui, está dando um abraço para o doutor Sérgio Caribé. Ele tem mestrado em políticas públicas e de governo. Ele é graduado em Direito pela Universidade do Distrito Federal, procurador do Ministério Público junto ao TCU. Ele é supervisor da política de acessibilidade do Tribunal de Contas da União, palestrante, militante pela acessibilidade e inclusão da pessoa com deficiência, faz um trabalho espetacular. Cid Torcato está com a gente aqui também, está dizendo que o site é o icom-libras.com.br. Obrigado, Cid. Estamos dando um grande abraço para você aqui. Então, o pessoal já está falando aqui nas redes, dando as informações corretas. Mas, Cid e Sérgio Caribé, que alegria ter você aqui. Muitíssimo obrigado por ter aceitado o nosso convite. E vamos lá conversando e ver como é que está a sua vida. Diga aí, chefe. Bom dia, José. Antes de mais nada, quero agradecer o convite, cumprimentá-lo, cumprimentar o Rodrigo Rosso, ao Cid, que apesar de não estar aqui na sala conosco, está acompanhando, cumprimentar o Evandro, agradecer pela colaboração nesse nosso encontro de hoje, e a todos que estão nos acompanhando, aqueles que venham acompanhar a transmissão depois. Além dessa apresentação que o José já se encarregou de fazer, eu também peço licença. Vocês já são pessoas conhecidas no canal, mas para aqueles que acompanham, né, o canal e não me conhecem ainda, me permitam fazer aqui uma audiodescrição da minha pessoa. Sou um homem de 50 anos, tenho cabelos pretos, já grisalhos, né? Parte grisalho, barba também preta, parte também grisalha, ambos cortados curtos, pele clara, parda. Eu acho que eu tenho uma pele característica aí da maioria dos brasileiros, né? Essa mistura de raça que nos torna uma população tão bonita. Né? Sou pessoa com deficiência, sou usuário de cadeira de rodas, no momento visto uma camisa azul, com blazer azul marinho. Estou no meu ambiente aqui da sala da minha residência, então atrás de mim tem de um dos lados uma janela, de outro lado a porta, enfim, estou aqui no meu ambiente doméstico. É uma grande satisfação estar fazendo parte aqui deste evento, eu vou chamar de evento porque são tantas sucessivas apresentações que se juntasse tudo, Rodrigo, no mesmo dia e num auditório, não cabe, daria um magnífico evento, não é? É uma grande satisfação contribuir com essa discussão, com esse bate-papo. E vamos, né, apresentando um pouco tanto da minha pessoa como do que a gente tem tido a oportunidade de fazer ao longo desses últimos, sobretudo desses últimos 10, 12 anos. Você é de Petrolina, né? O Lisandro está com a gente aqui também, dando parabéns para o Sérgio. Mas, Sérgio, uma pergunta. Eu sei que você teve um acidente em 97 que acabou mudando a sua vida. Conta um pouquinho para a gente esse momento. E se antes desse momento você tinha relação com esse mundo das pessoas com deficiência? De certa forma, eu tenho uma relação, de certa forma não, de uma forma bastante significativa até, com essa realidade, né, desse universo familiar, no meu ambiente familiar. Eu tenho um tio que tem síndrome de Down, pessoa maravilhosa. Inclusive, aqui atrás de mim tem um quadro, olha, pintado da casa da minha avó, que foi pintado por ele, Raimundo Nonato. Algumas primas de meu pai nasceram com deficiência auditiva, com surdez. Eu sempre tive uma convivência com pessoas mais velhas, eu digo pessoas idosas realmente. Eu tive a felicidade de conviver com meus bisavós, tanto pais das minhas avós materna como paterna, né? Então sempre foi para mim uma coisa muito natural, tanto a convivência com pessoas de idade mais avançada como pessoas com deficiência. Tinha amigo, cadeirante, mas claro que a realidade de viver uma vida
perspectiva diferente de ser uma pessoa com deficiência, a gente só começa a realmente entender quando passa, né? Então, no dia que eu completava 26 anos, eu tinha acabado de terminar meu curso de Direito no final do ano, e em fevereiro, faço aniversário no dia 9 de fevereiro, no dia do meu aniversário, eu dei um mergulho num rio, ali no interior de Goiás, bati a cabeça e fiquei tetraplégico, né, imediatamente. Desculpem que tocou aqui a campainha e o sistema de alarme daquele casa foi acionado, aqui é tudo automatizado, né? Enfim, então, sofri esse acidente, estava terminando meu curso de Direito em Brasília, pretendendo voltar para fazer carreira como advogado em Pernambuco. A partir desse acidente, mudou minha perspectiva em relação ao futuro. Busquei já era servidor público desde o início de minha atividade profissional, exercia cargos em comissão e tudo. E aí, nesse momento, entendi por bem buscar uma carreira no serviço público. Comecei a estudar para concurso, e aí tive a oportunidade de passar em 7, assumi 4, e hoje passo agora em outubro 18 anos que estou como procurador do Ministério Público junto ao TCU. Então, antes de mais nada, o que eu poderia dizer é que eu me acidentei e a vida continuou. Continuou com outros planos, com outros projetos, mas com o mesmo gosto pela vida, com a mesma vontade de fazer, com a mesma determinação, acho que até maior, né? Até para provar para mim mesmo, antes de mais nada, de que esse episódio não iria significar qualquer dificuldade para a minha vida, pelo contrário, deveria servir para mim como um estímulo a realizar todos os meus sonhos, apesar das circunstâncias. Eu trato a deficiência, José e Rodrigo, como uma circunstância. A vida é cheia de circunstâncias. Então, já no nascimento, alguém tem a circunstância de nascer homem, outros mulher. A pessoa, durante a vida, alguém nasce numa família abastada, com mais posses, outro nasce numa família com maior restrição financeira. Tudo isso são circunstâncias da vida. A deficiência também é uma circunstância que modula, em certa medida, o que a gente pode ou não fazer, mas não pode pautar a nossa existência. Rodrigo! Por aí. Ô, Sérgio, você muita gente não sabe, mas você tem uma boa participação aí na Lei Brasileira de Inclusão, né? Você ajudou ali a senadora Mara Gabrilha a desenvolver a LBI. Conta um pouquinho como é que foi esse trabalho e o seu envolvimento na LBI, a Lei Brasileira de Inclusão, que eu costumo dizer que colocou o copo da pessoa com deficiência de boca para cima, né? Que mudou muita coisa e ainda tem muito para mudar, mas já é um grande avanço, foi um grande avanço aí a partir de 2016. Como é que foi esse trabalho? Bom, a nossa hoje senadora, né, Mara Gabrilli, é uma pessoa muito aberta. Antes de mais nada, é preciso que registre isso. Então, como relatora da LBI na Câmara, ela oportunizou espaço para a colaboração da sociedade através de audiências públicas, através de contribuições pelo site da Câmara, né, pelo sistema da Câmara, mas também ela sempre foi muito aberta ao diálogo. Então, eu já tinha uma relação com a Mara, e quando ela assumiu essa relatoria, sempre que me parecia oportuno conversar com ela algum aspecto, eu a procurava, e ela estava sempre receptiva. Então, se eu pude contribuir, foi antes de mais nada, porque a relatora se predispunha a receber essas contribuições. Então, várias vezes estive com a Mara no gabinete dela, outras vezes em audiências públicas organizadas pela Mara ou pela Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência na Câmara, e às vezes por uma ligação telefônica, por uma mensagem de WhatsApp, mas a gente estava interagindo, assim, eu procurava interagir no máximo que podia. E eu acho que a principal contribuição, talvez, Rodrigo, tenha sido a do artigo 93 da LBI, que prevê a necessidade dos órgãos de controle, tanto, mais precisamente, de controle da administração, controle interno e controle externo, sobretudo os tribunais de contas, de fazer incluir nos seus trabalhos de fiscalização a verificação da acessibilidade. Essa demanda, na realidade, surgiu de uma convenção municipal, inclusive de um município que eu não me recordo qual foi, mas foi aí do estado de São Paulo, e eu vim me deparar com essa sugestão na convenção nacional que ocorria em Brasília. E, por coincidência, eu estava na sala em que se discutia esse dispositivo
essa proposta antes de estar na LBI, ainda nas propostas da convenção, e aqueles que haviam apresentado essa sugestão não estavam participando. Então, eu e Gabriel Leja, que é um colega procurador também de contas e muito atuante nessa área de acessibilidade, nós estávamos participando e assumimos, digamos assim, a defesa dessa proposta. E aí veio como uma contribuição das conferências, que eu tive a oportunidade de contribuir já naquela oportunidade, e quando veio como contribuição para a LBI, eu reforcei esse aspecto, Amara, destaquei o quanto seria importante os tribunais de contas, nesse papel de controle da administração pública, acompanhar a atuação do poder público em relação à promoção da acessibilidade e de outros tantos direitos, né, da pessoa com deficiência. E, bom, eu acho que esse dispositivo, eu me identifico muito com ele, não só pelo meu trabalho, mas por esse histórico, e outras dessas discussões, conversas, sempre foi uma colaboração muito informal, né? Muito no sentido de até de instigar alguns debates, algumas questões. Enfim, mas o mérito, como eu digo, eu acho que é muito mais da relatora que abriu esse espaço. Olha, bacana. Estamos aqui também com a audiência da Letícia Bastos, dizendo aqui, grande Sérgio. Obrigado, Letícia. O Jari Castro também está aqui dando um bom dia para o Sérgio Caribé. A Cissa Cordeiro está dizendo que teve o privilégio de conhecer e ouvir o doutor Sérgio no encontro da Convenção da ONU em Nova York, em 2019, que foi uma honra muito grande para ela. Manuel Timbó está dizendo que a história do Sérgio é uma inspiração. Obrigado, Manuel. O Enilton Justino está com a gente aqui, dando bom dia. E a Maza Caribé, você deve saber quem é, está dando bom dia a todos. Abraço, Sérgio, ela está aqui dizendo. Mas, Sérgio, quer dizer que foi um mergulho em água rasa que te levou para um mundo diferente. Eu sempre pergunto para as pessoas o seguinte, claro que um acidente desse mudou a sua vida, e você, quando muda a vida, já com 26 anos, você voltou para o zero, tem que começar tudo de novo, tem que aprender a tomar banho, tem que aprender a andar, tem que aprender tudo diferente. E, normalmente, você tem que aprender como uma criança aprende hoje, aprende com os outros. Então, você, apesar de já ter tido conhecimento e relacionamento com esse mundo das pessoas com deficiência, você começou a novamente a aprender as coisas, e de uma maneira muito pessoal, porque era com você. Onde é que você começou a aprender isso? Como é que começou o teu movimento, a sua militância? Porque até então você ajudava à distância, de repente você estava dentro do processo. Eu não me tornei um militante logo quando me tornei uma pessoa com deficiência. Eu, logo que me acidentei, 4 dias depois do meu acidente, eu já estava no Sara Kubitschek, passei 3 meses e meio internado, fiz todo um processo de reabilitação, me recomendaram voltar com 6 meses, eu voltei depois de 7 anos, e até me perguntaram onde é que você estava, cuidando da vida, né? Que a gente tem que correr atrás. Então, assim, no começo, a gente precisa de muitos apoios. O primeiro apoio que todos nós necessitamos é da família. Então, a minha mãe foi essencial para essa retomada, digamos assim, né? Deixou casa, trabalho, deixou todos os compromissos aqui em Recife e foi para Brasília para ficar comigo em Brasília, né? Naquela preocupação de ficar próximo ao Hospital Sara Kubitschek. E aí eu fui buscando meu espaço nesse novo contexto. E eu já estava como procurador no TCU, né, no Ministério Público junto ao TCU, e tinha uma vontade muito grande de me envolver de modo mais efetivo na militância. E aí uma colega também, procuradora de contas, só que em Goiás, nossa colega Maísa, ela teve muito boa hora a ideia de provocarmos uma campanha para que cada Ministério Público de Contas, eu digo cada porque em cada Tribunal de Contas há um Ministério Público de Contas, composição própria, para que nós tivéssemos em cada uma dessas unidades do Ministério Público um procurador incumbido de levar essa bandeira da acessibilidade, da promoção dos direitos da pessoa com deficiência, e me coube fazer desempenhar essa atuação no âmbito do Tribunal de Contas da União. Então, foi uma campanha muito bem recebida, na época era presidente e ministro Benjamin Zinler, então já numa primeira gestão, numa reunião apenas, não precisou nem de
recorrermos a processos formais, digamos assim. Já numa primeira reunião que eu pedi ao ministro Zinner, na época, para fazer com a direção do TCU, nós conseguimos incluir na matriz de planejamento das obras públicas um capítulo específico que tratasse de acessibilidade. Foi incluído também nas normas que disciplinavam a apresentação e prestação de contas a necessidade de que os órgãos apresentassem também em capítulo próprio o que fizeram no último ano em relação a prover mais acessibilidade, ou melhor acessibilidade às pessoas com deficiência. E, a partir daí, eu continuei trabalhando, inicialmente no âmbito do TCU, fizemos alguns eventos para sensibilizar a casa e propus diversas representações sobre os mais variados assuntos, acessibilidade no portal, no processo judicial eletrônico, ao portal do INSS, uma importantíssima, que foi, eu recebi um acervo de documentação da fiscalização do Ministério do Trabalho a respeito do não cumprimento da reserva de vagas para pessoas com deficiência, reserva de emprego, né? No caso, na Caixa Econômica Federal, e entrei com uma representação, e ali, de modo original, porque não havia ainda uma proposição nesse sentido, eu entrei com a representação defendendo que a Caixa não mais estabelecesse percentual de vagas dos concursos para pessoas com deficiência e, ao contrário, convocasse todas as pessoas com deficiência aprovadas até alcançar os 5% que a lei exige do total de empregados da Caixa. Então, essa proposta acabou sendo acolhida pelo Tribunal de Contas da União, houve uma determinação nesse sentido para a Caixa não não recorreu, não se insurgiu contra essa determinação, e agora nós estamos, depois disso, houve o chamamento de quase 1.000 pessoas com deficiência para a Caixa Econômica, e agora nós estamos com o edital da Caixa aberto para um concurso de 1.000 vagas exclusivamente para pessoas com deficiência. Eu ia falar isso agora, mais 1.000, né? Mais 1.000. E pretendemos agora entrar com uma representação também fácil do Banco do Brasil. Já adianto aqui que isso é um trabalho que ao longo dessa semana nós vamos estar desenvolvendo também. Então, esses e outros exemplos, foram muitas representações. O tribunal também passou a destacar essas questões de auditorias. Então, as próprias equipes de auditoria, muitas vezes o relator de determinada matéria chamava atenção para isso. Então, fomos construindo esse espaço no âmbito do tribunal, observando que outros órgãos, como a Câmara, o Senado e alguns tribunais superiores também já tinham comissões ou núcleos de acessibilidade. Eu propus que criássemos uma rede de acessibilidade. Essa rede foi constituída, primeiro, reunindo a equipe operacional dessas instituições, para depois provocar a alta administração desses poderes, desses órgãos, de modo que isso se deu com bastante eficácia, e nós temos hoje uma rede que congrega o Tribunal de Contas da União, a Câmara dos Deputados, o Senado Federal e todos os tribunais superiores. Então, todos esses núcleos, ou comissões, ou assessorias especializadas em acessibilidade e inclusão dessas instituições, hoje trabalham de modo coordenado, trabalham em rede, comungando experiências, projetos, e tem tido bons frutos. Agora, 2 meses atrás, o último produto foi uma cartilha de como tornar acessível todos os portais, todos os documentos. Então, temos trabalhado não só na acessibilidade física, arquitetônica, também no treinamento. Fizemos no TCU uma série de cursos de Libras, de noções básicas sobre os direitos da pessoa com deficiência. Libras fizemos tanto no nível básico como no nível intermediário. Iríamos já fazer a turma do nível avançado esse ano passado, na verdade, não esse ano, no ano passado. Aí sobreveio a pandemia e não é uma atividade muito fácil de ser conduzida de modo remoto, né? Por exigir a gesticulação e etc., a correção desses gestos. Então, achamos por bem deixar para fazer, até porque seria uma turma avançada, a partir do retorno à atividade presencial. Então, temos avançado bastante, interagido com com muitos órgãos, não apenas órgãos públicos, mas instituições da sociedade civil. Essa participação nas conferências da ONU, eu estive em 3 delas em Nova York, e antes de participar dessas conferências em Nova York, participei
de uma reunião do Comitê de Direitos Humanos da ONU em Genebra, né, na Suíça. Então, é importante para trazer experiências a respeito do que tem acontecido no mundo. E você me apresentou como mestre em políticas públicas, na verdade, sou mestrando, né, estou cursando o programa de mestrado em políticas públicas e governo da Fundação Getúlio Vargas, mas já estamos aqui entrando aí na fase mesmo de pesquisa, dissertação, e trabalharei na minha dissertação o tema também da promoção dos direitos da pessoa com deficiência, especificamente da avaliação biopsicossocial da deficiência. Isso é muito importante. E são a mais que a gente pode colocar. O Petrônio também está com a gente aqui, está batendo palma para todo mundo. Obrigado, Petrônio. Mas, Sérgio, você não disse quem é a Masa Caribé. E ele dizer agora, acabou. A Masa é minha tia e o meu tio Raimundinho, o Raimundo Nonato, que eu comentei, quer dizer, mora com ela entre aspas, né? Porque ele tem casa em Recife, em Belém de São Francisco, em Triunfo, em Gravatá. Ele viaja muito mais do que qualquer pessoa da família, né? Então, mas ele, a maior parte do tempo, mora com a Masa. E eu estava, logo quando eu voltei de Brasília, depois do meu acidente, o primeiro concurso que eu passei foi para analista da Justiça Federal aqui em Pernambuco, então eu vim tomar posse, mas não sabia se realmente iria ficar ou não. Pedi à minha mãe que passasse mais algum tempo em Brasília, enquanto tomava essa decisão, e fiquei na casa da minha queridíssima tia Masa Caribé, e eu estava hospedado na casa dela quando eu conheci minha esposa, Andréa, em pleno carnaval, né? E aí lá começamos a nossa história, e hoje estamos casados, com uma família bem constituída, e em dezembro completaremos aí 20 anos de casamento. Quer dizer que a Masa também é casamenteira, hein? Muito bom. E você tem filhos? Tem duas meninas. Tem duas meninas? Legal. Parabéns. Vamos lá, Sérgio, Rodrigo. Você falou num assunto agora, num termo, né, que a gente está ouvindo falar demais agora nos últimos tempos, e muita gente tem muita dúvida a respeito, e vai ser o seu estudo aí de conclusão de curso, que é a avaliação biopsicossocial. Explica um pouquinho para a gente como você enxerga essa avaliação biopsicossocial, porque ela vai ser referência para tudo, né? Inclusive para concessão de isenções, tudo. Hoje, isso já é uma avaliação que é feita lá fora. Na Europa é assim, Estados Unidos é assim, na Austrália é assim, e o Brasil ainda está lá, né? A gente ainda caminha sobre o CID, né? Que é não o CID Torquato, não. O Código Internacional de Doenças. E agora vem essa questão da avaliação biopsicossocial, e o seu trabalho está sendo baseado nisso. Como é que você enxerga essa avaliação e a importância da gente dar esse passo evolutivo aí para o lado da avaliação biopsicossocial? Olha, Rodrigo, quando a gente fala em avaliar, antes de mais nada, lembrar que a gente está falando em avaliar pessoas, não é? Então, sim, é sempre a criação de um estereótipo, né? Então, historicamente, a pessoa com deficiência, eu não vou voltar aqui para a antiguidade, para falar de outros contextos civilizatórios, mas, sobretudo, quando a gente tem desenvolvimento da Revolução Industrial e essa noção de capacidade para o trabalho, a pessoa com deficiência sempre ficou associada ao outro lado, à outra face da moeda, sim, da incapacidade para o trabalho. E, como tal, recebendo atenções de modo assistencialistas, de modo caritativo, porque a deficiência era vista como um problema da própria pessoa. Isso evoluiu para um conceito, hoje amparado na Convenção sobre o Direito da Pessoa com Deficiência, que a deficiência ela não se esgota na pessoa. É claro que ela parte de um impedimento, de uma restrição do próprio corpo, mas como exclusão de participação social, ela se materializa em face das barreiras que a gente encontra na sociedade. Então, eu, por exemplo, sou um cadeirante, uso uma cadeira motorizada. Se eu estiver num ambiente que tem uma boa pavimentação, um piso adequado, que tiver rampa, que as mesas forem adequadas para que eu possa me aproximar na minha cadeira, eu continuarei com a minha deficiência, né? Continuarei sendo uma pessoa com limitações, mas eu não terei, na perspectiva trazida pela Convenção, a qualificação da deficiência como restrição de participação. Então, é isso que hoje a gente precisa enfrentar. A deficiência não pode
ser confundida com a necessária restrição de participação pelo simples fato de existir uma limitação ou uma capacidade diminuída de compreensão ou de percepção visual, auditiva, em termos de restringir a participação da pessoa na sociedade. E a avaliação biopsicossocial traz esses fatores contextuais para compreender a deficiência como essa interação de um corpo com impedimentos ou com restrição e as barreiras que estão presentes no ambiente, tanto as barreiras arquitetônicas, como as barreiras de comunicação, como as barreiras atitudinais. Essas veladas, dissimuladas, muitas vezes produzem um resultado muito pior do que as barreiras mais facilmente perceptíveis. E quando a gente fala em avaliar a pessoa com deficiência, é quase sempre uma associação para acesso a políticas públicas. E essas políticas públicas visam justamente diminuir essa vulnerabilidade social que essas pessoas estão. Então, não há como avaliar essa situação, né, da pessoa com restrição com algum impedimento ou alguma limitação no seu orgânica, funcional, sem levar em conta os fatores contextuais. Exemplifico. Acabei de dizer que eu sou um cadeirante que usa uma cadeira motorizada, tenho um carro com solução de acessibilidade, tenho o apoio de pessoas que me acompanham quando eu vou sair, ando de regra em locais. Nenhum local no Brasil tem uma acessibilidade de 100%, e isso não é um privilégio só nosso, não. Viu? O mundo afora a coisa também não está muito boa. Né? Mas o fato é que eu não posso entender que eu tenho uma condição de restrição de participação similar a alguém que tem a mesma condição física minha, mas que mora numa casa, por exemplo, ribeirinha, em palafitas, que não tem acesso ao transporte, não tem um ônibus acessível para... Não estou nem falando de transporte pessoal, né? Não tem no transporte público acessibilidade. Então, é claro que essa pessoa está experimentando a deficiência com um agravamento muito maior do que eu experimento. Então, esses fatores contextuais é que vêm compor a avaliação biopsicossocial, além do aspecto biomédico, que não sai da avaliação. Ela vai, tanto que o nome já traz, é bio, claro, ela inicia pela própria identificação das restrições e limitações que a pessoa tem, mas ela se qualifica enquanto uma experiência que constrange, que limita o exercício de direitos, pelo contexto em que essa pessoa está vivendo. E a avaliação biopsicossocial vem permitir justamente isso, que se leve em consideração em que medida o contexto que essa pessoa está inserida impacta na sua vida e acaba agravando a sua capacidade de participar, lembrando sempre, participar em igualdade de oportunidades. Não é privilégio, não é tratamento especial, não. É conferir oportunidades iguais em uma sociedade que foi historicamente construída para um padrão tido, entre aspas, de normalidade. E isso não alcança só a pessoa com deficiência, não. Muitas vezes até a pessoa de baixa estatura tem dificuldade de acessar... Obeso. Às vezes a pessoa está muito alta, tem essa dificuldade. E quando falamos hoje em acessibilidade, especificamente acessibilidade, não estamos falando apenas para pessoas com deficiência, mas também para pessoas com mobilidade reduzida. Então, uma gestante se qualifica nesse conceito, um idoso se qualifica nesse conceito. E eu costumo dizer, até comentei no início, que tive essa felicidade de conviver com meus bisavós, de ter uma família longeva. E para todos que esperam ter uma vida longeva, é preciso pensar em uma cidade mais inclusiva, porque vai precisar desses recursos. Então, se falta empatia para se colocar no lugar de uma pessoa com deficiência, então olhe para o próprio umbigo, mas se projete no tempo e se veja daqui a alguns anos, se veja idoso nas cidades que temos hoje. E veja que qualidade de vida você terá. E aí talvez comece a entender que isso também é um problema seu. Não é isso? Mas é bem por aí mesmo, é isso mesmo. Sérgio, Roberto Coelho Caribé está aqui também te dando os parabéns. Rapaz, hoje minha família toda veio, que coisa boa, viu? Robertinho também é meu tio, irmão do meu pai também, e é o que recebe Raimundo lá em Triunfo, viu? Direto, fica levando ele para lá toda hora. Que coisa boa.
Mas tanto você e o Rodrigo, vocês estavam falando do assunto que sempre me intriga bastante. Acessibilidade é um direito de todos, seja ela qual for. Então, isso é uma coisa que já está consagrado. Mas na área pública, nos prédios públicos, mesmo com todo mundo concordando, é difícil encontrar acessibilidade. Por quê? Olha, José, a primeira representação, assim, que mais uma vez, agora sendo fiel aos fatos, nem precisei fazer a representação, porque eu conversei com o então presidente, mais uma vez, o ministro Benjamin Zindler, lá no início, e saiu não como uma provocação do Ministério Público, mas como uma determinação da presidência do TCU. Foi feita uma auditoria para verificar a condição de acessibilidade aos prédios e aos serviços públicos oferecidos pela Administração Pública Federal. Foram selecionados os 6 órgãos com maior quantidade de postos de atendimento direto ao cidadão, e, com isso, mais de 11 mil postos de atendimento. Quando eu chamo postos de atendimento, assim, instalações abertas ao público, melhor colocando, não é? Mais de 11 mil foram verificadas nessa auditoria. De lembrança, se eu me recordo, todos os órgãos, foi a Caixa Econômica, os Correios, as delegacias da Receita Federal, as delegacias do Ministério do Trabalho. Isso foi em 2011, está me fugindo aqui exatamente quais foram todos os órgãos, mas o que se apurou com essa auditoria foi, bom, nada diferente do que nós que vivemos essa realidade de sermos pessoas com deficiência não soubéssemos, né? Mas foi um desalento, porque a falta de acessibilidade era muito grande. Então, o TCU fez determinações a esses órgãos auditados para correção retirada dessas barreiras, supressão dessas barreiras. Muitos desses órgãos foram muito proativos e realizaram medidas e depois fizeram comunicação ao tribunal nesse sentido. Mas faltou um aspecto que eu acho crucial, que houve uma determinação do tribunal ao poder público, no caso ao Executivo Federal, para que fizesse um plano de ação voltado a, paulatinamente, suprir de acessibilidade, dotar de acessibilidade todos esses órgãos públicos. E até hoje esse plano de ação não foi entregue. Desde 2012, esse plano é requerido pelo TCU, e, infelizmente, ora com uma justificativa, ora com outra, nós não temos uma estratégia por parte do Poder Público Federal voltada a dotar os órgãos públicos, isso uma estratégia que eu digo, pensada para toda a administração pública, de modo coordenado, que permita uma intervenção de curto prazo, de médio prazo e de longo prazo. Não dá para fazer tudo de uma vez? É claro que não dá, temos consciência disso. Então, que aponte o que é que não dá para ser feito de imediato, que tem que ser colocado numa agenda de médio e de longo prazo, e que se corrija de pronto o que pode ser corrigido. E veja, situações, por exemplo, como verificamos na época em que fizemos auditoria e um trabalho a respeito de acessibilidade ao processo judicial eletrônico. O servidor vai salvar uma peça para ser incluída no processo. Na hora de salvar, se ele escolhe como formato um formato, por exemplo, de PDF, aquele arquivo fica acessível para um programa de leitor de texto, para que uma pessoa cega tenha acesso àquele recurso. Mas se a pessoa salva como imagem, aquele documento não fica acessível a esse tipo de programa. Então, não é custo nenhum. É só na hora de escolher o formato que vai salvar o arquivo, fazer do jeito correto. Então, às vezes é falta de informação só, né, Sérgio? Às vezes é pura falta de informação. Exatamente, Rodrigo. É onde eu iria dizer. Então, às vezes, um treinamento, um trabalho de sensibilização, até para que as pessoas percebam. Quando eu comecei essa batalha ali no TCU, que no começo, em certa medida, foi uma batalha, eu me deparei com situações como, por exemplo, auditores do tribunal me perguntar, procurador, o que é que o TCU tem a ver com acessibilidade? Porque não enxergavam mesmo, não era má vontade, não. Dizer, o que é que a gente pode fazer nessa área? Hoje, não há mais dúvida do quanto, não só o TCU, mas todos os tribunais de contas podem contribuir. Olha, eu deixo até aqui uma sugestão, né, a quem nos acompanha, a quem tem uma atuação mais local, Rodrigo, como você tem aí em São Paulo.
Pela LBI, inclusive, na verdade, já existia até antes, mas para que qualquer alvará de funcionamento seja emitido, tem que ter o atendimento a todos os requisitos de acessibilidade. Exatamente. E quem expede esses alvarás? A prefeitura. E a prefeitura expede alvarás para espaços que não são acessíveis. E quem fiscaliza as prefeituras? Os tribunais de contas. Então, por que não provocar nos tribunais de contas locais? Eu digo locais porque alguns estados têm tribunal de contas municipal, a cidade de São Paulo, em particular, tem um tribunal de contas específico, né, para o município de São Paulo, como o Rio de Janeiro também tem. Então, por que não provocar os tribunais de contas a fazer uma fiscalização mais rigorosa nos municípios no que diz respeito à emissão de alvará e habite-se, para evitar que novas edificações ou novos espaços urbanos sejam construídos ou reformados sem observar os parâmetros de acessibilidade. Então, se isso não resolve o que já está inacessível, pelo menos impede que novos espaços inacessíveis surjam. Exato. E nesse aspecto, os tribunais de contas podem ser ferramentas essenciais, se a população cobrar. Nada melhor do que a cobrança. Precisa então, cobrar, né, Sérgio? A gente precisa aprender a cobrar. É preciso que a pessoa com deficiência não apenas reivindique seus direitos, mas cobre por eles. Nas ouvidorias dos órgãos, nos órgãos de controle, em eventos, né, como esse, né, e que deem visibilidade a essa demanda, que é uma demanda, antes de mais nada, para tornar a nossa sociedade mais justa, mais inclusiva, e é um dos objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil, construir uma sociedade mais justa e solidária. Renata Beltrão está aqui com a gente também, está dando os parabéns para todos nós aqui pela divulgação desse tema, com tanta leveza que está sendo feita essa apresentação. Obrigado, Renata Beltrão. A Letícia Bastos também está assistindo, e ela está assistindo com a sua tia Lucinha, que está aqui cheia de orgulho e te aplaudindo. Letícia Bastos e a tia Lucinha. Olha aí, Sérgio. Orgulho recíproco, viu? A Letícia é uma grande cantora, esteve em São Paulo essa semana fazendo a abertura do show da Banda Eva. Olha aí, tá vendo? Aí, trilhando aí um caminho de muito sucesso. E a gente aplaudindo também. Então tá bom. E a Cissa Cordeiro está dizendo, muito bom, doutor Sérgio Caribe. Tudo a ver com o artigo 93 da LBI, que mencionou no início, na realização de inspeções e de auditorias pelos órgãos de controle interno e externo, deve ser observado o cumprimento da legislação relativa à pessoa com deficiência e das normas de acessibilidade vigentes. Mas, Rodrigo, o Sérgio falou claramente sobre essa dificuldade da acessibilidade dos prédios públicos federais. Inclusive, está esperando até hoje um plano de como é que isso vai acontecer. Desde 2012, é o fim da picada. 10 anos e não chega sequer o plano. Então, você que tem uma proximidade muito grande. E como é que, então, são nos estados e nos municípios, Rodrigo? A mesma coisa, Zé. A mesma coisa. Dificilmente, os prédios públicos são os mais complicados de você conseguir dar acessibilidade. São aqueles que deveriam dar o exemplo, né? Então, se você... Basta a gente ver as câmaras municipais e as prefeituras e as assembleias legislativas. Só se alguém for eleito com deficiência, que aí eles vão fazer alguma coisa. E ainda muito custo, né? E ainda muito custo. A gente estava falando aqui que isso tudo faz parte da LBI, né? A LBI também, a gente está vivendo hoje aqui em São Paulo uma situação onde os deputados aprovaram aqui, no ano passado, o PL 529, sem ouvir a pessoa com deficiência e prejudicaram 95% dos usuários, dos beneficiados com isenção de IPVA aqui no estado de São Paulo, por exemplo. Mas por quê? Na LBI está dizendo lá, é muito claro, tudo que for relativo à pessoa com deficiência tem que ser ouvida a pessoa com deficiência, tem que ter uma audiência pública e tal, e não teve, viu, Sérgio? Não teve essa audiência pública aqui, os deputados votaram à revelia e é um projeto de lei que passou a valer o ano passado. As pessoas com deficiência muitos tiveram que pagar o IPVA em 2021 e agora para 2022 todo mundo vai pagar. Só quem tem o carro adaptado, que tem alguma adaptação no carro, é que não vai pagar, ou seja, 5% das pessoas que têm
isenção de impostos, porque a maioria não tem adaptação nenhuma, simplesmente um carro automático com direção hidráulica já resolve o problema da maioria das pessoas. E são só alguns pontos, né? Acessibilidade nas cidades, o fato de não ouvir a pessoa com deficiência para tomar decisões que influenciam diretamente na vida dela. O que você acha, Sérgio, que falta? É informação também que falta para que as pessoas passem, que os órgãos passem a cumprir mais, as empresas a cumprir mais a LBI e tudo aquilo que a LBI traz? O que está faltando? Falta uma cobrança maior? Falta um conhecimento da lei? O que falta, Sérgio, na tua opinião? Olha, Rodrigo, você tocou num ponto-chave: informação, conhecimento. Veja, eu não sou condutor. Eu sou tetraplégico, eu movimento os braços, mas eu não movimento a mão, os dedos. Cheguei até a tentar começar a fazer a adaptação de um veículo para dirigir. E teria condição de dirigir, acho que até passaria na prova. Mas eu senti que não faria uma direção segura, não apenas para mim, mas para os outros. Eu optei por abandonar esse... Mas eu trabalho. Então, veja, no meu caso, eu não poderia ter isenção de IPVA em São Paulo. Pois é. Mas sou tetraplégico. E tem uma situação que agrava. É que como eu não tenho condição de dirigir, eu tenho que contratar alguém para isso. Pois então é. tem um custo Exato. extra porque não dirijo. Mas veja a situação, por exemplo, de um pai que tem um filho com deficiência. Enquanto essa criança não tiver com 18 anos de idade, por lei ela não pode dirigir. Então priva-se a família do acesso a um transporte adequado, né? Se a gente tivesse transporte público acessível e de qualidade em todas as cidades... Não precisava de nada disso. Eu poderia até falar que não, essa política afirmativa é desnecessária. Agora, não tendo, é uma miopia intelectual entender que, com todo respeito a quem pense assim, entender que, por exemplo, no caso de isenção de impostos para veículo, só deve beneficiar quem é condutor. Então, veja só, uma pessoa, e aqui eu não estou desmerecendo nem tirando a legitimidade de que se alcance esse grupo, mas apenas para ilustrar. Uma pessoa com deficiência auditiva depende, mas que não tem nenhuma restrição motora. Qual dificuldade essa pessoa tem comparado com um cadeirante para pegar um transporte público? Então, essa pessoa, porque ela... No caso de São Paulo, eu não sei, mas em alguns estados essa pessoa pode ter isenção de impostos para aquisição do veículo, pode ter isenção do IPVA. Agora, a pessoa com deficiência física que se locomove em cadeira de rodas, não. Então, assim, para algumas políticas, elas devem ser universais, devem alcançar todos. Outras devem ser pensadas em quem mais precisa. Veja como é contraditória essa situação da isenção, para ficar nesse exemplo, de impostos de veículo automotor. O CONFAZ, né, que reúne o secretário de Fazenda de todos os estados, mantém em R$70 mil o teto para aquisição de veículos há muitos anos e não sobe. 12 anos. Aí o que é que acontece? Cadeirante não pode mais comprar carro com desconto, porque não existe no mercado carro, perua ou SUV, com menos de R$70 mil. E por que não pode? Porque esse benefício acabou sendo ampliado, no meu modo de ver, de modo inadequado, para alcançar pessoas que não têm restrição na mobilidade, exato, que é o espírito dessa política pública. Então, por diversos projetos de lei, pessoas com patologias específicas, eu estou dizendo patologias mesmo, pessoas com alguma doença, ou porque fez alguma cirurgia, ou porque, por exemplo, está acometida de alguma síndrome, tem direito, porque a lei diz que basta você ter esse CID, e não nosso CID Torquato, né, mas essa referência médica, e você vai ter direito à isenção. Ora, e as pessoas que não se enquadram nessa, como o caso de uma pessoa que não é condutor? Se a pessoa não é condutor, tem que primeiro pensar, a primeira pergunta é por que não é condutor? E se a resposta é porque não consegue conduzir, ela passa a ter muito maior necessidade de veículo próprio do que aquele que pode. Então, me parece que falta sensibilidade. Poderia, por exemplo, aqui eu lanço essa ideia para o CONFAZ, porque o CONFAZ não coloca lá na sua norma aqui, se ficar comprovado que a pessoa, que o destinatário do benefício necessita de carro com especificações
ou de tamanho, né, para poder comportar uma cadeira de rodas motorizada, porque tem pessoas que só com cadeira motorizada conseguem ter autonomia, Sim. segurança, independência. Dobra-se o valor do teto para essa hipótese, entendeu? Nós estamos discutindo a questão da avaliação biopsicossocial. Só se reconhece a deficiência enquanto um processo de exclusão ou de restrição de direitos nessa perspectiva, hoje, né, ao amparo da Convenção e da LBI. E por que se mantém tantas situações de deficiências por lei? Quando eu digo por lei, assim, considera-se pessoa com deficiência aquela que tem tal patologia, aquela que se submeteu a tal procedimento. Mas será que essa doença, esse procedimento, de fato, naquela pessoa em particular, significa restrição de participação? É a questão da funcionalidade também, né, Sérgio? Como em muitos países se usa como é que fala? O CIF, né? O Código Internacional de Funcionalidade, não de doenças. No Brasil, a bem da verdade, tem se buscado fazer isso. No plano federal, nós temos no INSS hoje fórmula, digamos assim, modo de avaliação, tanto para a aposentadoria especial como para o BPC, que buscou aproximar do modelo biopsicossocial, mas ainda está longe de ser o instrumento ainda não está preparado para balizar todos esses aspectos. E houve um esforço muito grande, a gente já está aqui se aproximando aqui do tempo regulamentar, mas eu gostaria de chamar a atenção para isso. Houve um esforço muito grande a partir do índice que o INSS usa para aposentadoria, que é o IFBRA, né, que é o Índice de Funcionalidade Brasileiro para Aposentadoria, foi desenvolvido um Índice Brasileiro de Funcionalidade modificado, o IFBRM, que serviria para todas as políticas públicas. Esse índice foi validado num trabalho seríssimo da UNB, com mais de 8 mil pessoas fazendo um teste de acurácia. Depois foi um índice que foi discutido no CONAD, foi discutido com a sociedade civil organizada, e esse índice não foi implementado até hoje. E hoje a maior restrição, é bom que se diga para que a sociedade acompanhe, a maior dificuldade para a implementação desse índice é que há uma disputa dentro do governo federal entre o Ministério dos Direitos Humanos, que defende o IFBRM, e a pasta da Economia, que busca, através de um índice, de um instrumento que ninguém conhece, quando eu digo ninguém, ninguém do movimento social organizado, que ninguém conhece, que foi concebido unicamente pela carreira da Perícia Médica Federal, que eu não estou aqui em nada desmerecendo, pelo contrário, é uma carreira que eu rendo todos os meus elogios e admirações, mas que a convenção, o lema da convenção foi nada sobre nós sem nós. Exatamente. E esse índice está, segundo nos chega a informação, está mais propício a ser acolhido pelo governo como índice oficial para ser utilizado em todas as políticas públicas, não foi discutido com ninguém, tem uma vinculação muito grande ainda ao modelo biomédico e não vai ser passível de evitar, entre outros problemas, que se estimule a judicialização em face do acesso a políticas públicas. Então, a falta de diálogo, a falta de boa vontade de fato compreender a realidade da pessoa com deficiência é um entrave nos municípios, nos estados, na União, na iniciativa privada. É mais fácil taxar tudo como fraude, como eles vêm fazendo, né? E acaba acontecendo esses erros aí. Aquele negócio que o cachorro tem pulga. O cachorro tem pulga, vamos matar o cachorro, né? Em vez de acabar com a pulga. Mas nós estamos aqui com a Lucila Bicalho Domingos de Souza, está dizendo muito bom, doutor Sérgio. A Letícia Bastos mandando mais abraços. Jari Castro diz que o exemplo deveria vir de cima. Quando ele esteve com o doutor Sérgio na ONU em Nova York em 2017, fomos aplaudidos devido à LBI. Resumindo, temos leis excelentes, mas elas não estão sendo cumpridas. E o Fernando Conde está dando um grande parabéns para o Sérgio. Diga, Sérgio. Me permita lhe interromper, só para não deixar passar. Eu estou vendo você falar muitos nomes conhecidos, eu fico muito feliz com isso.
O Jari é um engenheiro. A primeira pessoa que eu ouvi falar sobre acessibilidade foi o Jari Castro. Eu fui em um evento em Foz do Iguaçu e ele era o expositor que ia tratar dessa questão da acessibilidade. Então, fico muito feliz de ele estar acompanhando, porque é, para mim, uma referência em termos de conhecedor de como prover acessibilidade, sobretudo no aspecto da intervenção a partir da engenharia, né? Então, é uma pessoa que conhece demais o assunto e que apesar de não ser uma pessoa com deficiência, um militante da causa e que, assim, figurinha carimbada nos grandes eventos, nos principais, grandes e pequenos. A bem da verdade, é uma pessoa sempre aberta. Então, aqui meu abraço também ao Jari e todos que estão acompanhando. Nossa, eu estou satisfeito de ver tanta gente, assim, amiga, gente próxima, acompanhando esse bate-papo. Rodrigo, só última pergunta. Não é nem perguntas, é só falando para ele falar um pouquinho do livro, né, que ele participou junto com a Cidinha Gurgel, que é o Diálogos Aprofundados sobre Direitos da Pessoa com Deficiência, né? Falar um pouquinho desse livro aí, que eu acho que foi lançado em 2019, aí logo na sequência veio a pandemia, mas como é que as pessoas têm acesso ao livro, do que trata o livro, falar um pouquinho dessa experiência sua também aí como autor. Olha, o livro é bem amplo, digamos assim, porque a Cida Gurgel teve a felicidade de convidar personalidades como Romeu Sasaki, como Maria, ela própria escreveu, né, um capítulo, Ana Cláudia também contribuiu, Isabel Maior, ícone no nosso movimento. Então, assim, tem muitas abordagens de várias perspectivas diferentes, e eu particularmente abordei justamente a atuação do controle externo. Então, o capítulo que escrevi trata exatamente dessas contribuições, não relatado de modo exaustivo, mas exemplificativo, a partir do que me pareceu serem as mais relevantes. Então, a gente ali divide um pouco do que foi e tem sido, né, essa experiência de provocar o controle externo, provocar o Tribunal de Contas para contribuir, para colocar um tijolinho a mais, né, ajudar nessa causa de promover os direitos da pessoa com deficiência. Eu recomendo a leitura. Confesso que não tenho informação se esse livro está disponível em formato digital, me parece que não. Está disponível em meio físico aí nas maiores, em todas as livrarias, aí é da Revista dos Tribunais, a editora que publicou, e recomendo a leitura, né? É um livro bastante denso, mas que oferece também ao leitor a oportunidade de escolher se debruçar em um tema específico e buscar ler alguns capítulos mais próximos do interesse, embora todo o livro seja bom. Eu já li o livro inteiro, é um livro muito, muito rico, muitas experiências, muitas visões diferentes, e mostra o quanto é amplo esse universo da promoção dos direitos da pessoa com deficiência, quanto há por fazer, né? Mas também revela quanto já se fez, né? De mais longe já viemos, mas ainda temos muito para realizar. Exato. Luiz Carlos Júnior Delfino do Nascimento está aqui dando parabéns para o Sérgio Caribé, também está com a gente aqui. Obrigado, Luiz Carlos. Mas uma coisa nós temos de controle, Sérgio Caribé, é o relógio, ele não deixa a gente em paz. Mas eu queria que você fizesse as suas considerações finais. Bom, José, antes de mais nada, agradecer mais uma vez a você, ao Rodrigo, o Cid, apesar de não poder estar presente, ao Evandro, que tem nos auxiliado aí, permitindo que esse diálogo chegue às pessoas com deficiência auditiva. É um prazer sempre para mim estar falando sobre acessibilidade, sobre inclusão, sobre promoção do direito da pessoa com deficiência, não apenas por ser pessoa com deficiência, mas por estar absolutamente convencido já há muito tempo do quanto a sociedade está em débito com essa significativa parcela da população e o quanto nós temos que ter empatia para que essas pessoas, por essas pessoas, porque eu costumo ilustrar e uso esse último exemplo para encerrar, que nada recupera uma infância perdida, como nada recupera um processo educacional interrompido ou não iniciado. Então, uma criança que não tem acesso à escola, que não tem acesso à educação inclusiva, e eu aqui relembro que meu tio Raimundinho fez todo o ensino dele no ensino regular, na escola regular,
não apenas desenvolvendo suas habilidades, mas sua socialização. Então, é uma pessoa queridíssima na cidade de Belém de São Francisco, em particular, onde viveu a maior parte da vida dele, e, né, hoje se divide, como eu lhe disse, em muitos endereços, mas nós não podemos privar as pessoas, sobretudo as crianças, de acesso à educação, à saúde e desenvolvendo essas habilidades, ter acesso ao trabalho. E aí vem mais uma preocupação, que é a lei de cotas, que tenta-se de todo modo evitar o seu cumprimento, às vezes com iniciativas vindas até mesmo do Poder Executivo ou do Legislativo, o que nos causa assim, um desalento também. Espero que nós consigamos superar essas ameaças e ver efetivamente as pessoas com deficiência sendo reconhecidas como cidadãos que têm muito a oferecer à sociedade e que podem não apenas contribuir com a sociedade, mas serem protagonistas de suas próprias vidas e, enfim, realizarem as suas vontades, seus desejos, seus sonhos e viverem de modo pleno, feliz, como eu vivo. Eu sei que o Rodrigo também, você também, e que a gente possa compartilhar dessas experiências e aprender com elas. Que bom! Evandro Rodrigo Bonifácio, as suas considerações finais. Muito bom. Muito bom? Então tá bom. O Rodrigo Rosso. Ele não entendeu. Oi. Bom, não tem nem o que dizer, né? O Sérgio Caribé é sempre uma aula. A gente tá ouvindo o Sérgio. Sérgio, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Muito obrigado mesmo. Sei que você está aí em Pernambuco, né? Agora você está em Pernambuco, não está em Brasília, né? Está em Pernambuco, está na terrinha. Porque estamos em teletrabalho. Eu digo, bom, então deixa eu ficar perto da família, por enquanto, pelo menos. É isso aí. É isso mesmo. É isso aí, Sérgio, muito obrigado mais uma vez. Zé Roberto Sevieri, até a próxima. Vamos ver se na próxima o Cid está aqui com a gente também. Valeu, muito obrigado. Até mais. Tchau, tchau. Isso mesmo, olha. Então para todos vocês, mobilityshow.com.br, procura lá para saber quando é que vai ser as próximas datas. O Rodrigo já disse que dezembro está confirmado no Rio de Janeiro e que final de maio, começo de junho vai ser em São Paulo. Ele está tentando fechar a data. É assim mesmo. Tudo ano que vem. Tudo ano que vem. Tudo ano que vem. A Reafé, ainda não temos data marcada, mas estamos com o site aberto, reafé.com.br. Se você quiser se credenciar, fique à vontade. Está aqui o meu celular também e o meu telefone fixo. Se alguém quiser mandar alguma mensagem, eu estou à disposição. Mas o nosso carinho hoje foi com o Sérgio Caribé, nessa luta muito, como se chama, dedicada a um público e a uma parcela da sociedade que merece toda essa atenção. Muitas pessoas acabam adquirindo uma deficiência na vida, a maioria delas, inclusive, adquirem na vida, não nascem com as deficiências, e essas pessoas, claro, vão buscar soluções para si, porque tem que buscar. Como disse o Sérgio, a vida continua, e as pessoas vão buscar. Mas algumas dessas pessoas, além de buscar soluções para elas também vão buscar soluções para os outros, vão ajudar, vão lutar e vão fazer com que a vida dos outros melhore também. Hoje nós tivemos um exemplo grande desse grande brasileiro que se chama Sérgio Caribé. Sérgio, obrigado por existir. Muito obrigado. Gente, até a próxima.